Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre um tema muito interessante. Para mim, eu acho extraordinário esse tema, a dor animal numa visão espírita. Porque sempre as pessoas perguntam, puxa, mas os animais sofrem, no entanto, eles não estão pagando pecado ou pagando atos inconvenientes que nós, seres humanos, geramos. Então, eu fiz um estudo pequeno, um estudo mais ou menos, e consegui elaborar aqui um pequeno programa para as nossas reflexões. Um amigo falou uma vez uma frase, eu nunca mais esqueci, eu coloquei no programa. O animal sabe. O homem sabe que sabe. É interessante, né? Eu achei muito legal isso, né? Vamos lá, pergunta central. Como compreender a dor animal sem negar a bondade de Deus? Como Deus existe? Deus não existe, porque os animais todinhos não fez mal nenhum para ninguém, sofrem. Bom, vamos lá. Uma reflexão parte de uma tensão verdadeira. O animal sente dor e demonstra sofrimento. O ser humano percebe, interpreta e questiona. A visão espírita procura unir razão, compaixão e justiça divina. Esse que é o negócio. O animal sente dor, ele demonstra sofrimento. Agora, o ser humano, ele vai mais longe. A dor faz ele questionar, faz ele analisar. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte: quando uma pessoa tem compaixão pela dor do animal, isso já é um progresso moral. Há aqueles que judiam dos animais, destroem a vida dos bichinhos, têm prazer mórbido em machucar os bichinhos. Realmente, esse espírito, me desculpe eu falar isso, mas são espíritos extremamente primitivos. Como primitivo, porque eles são pessoas muitas vezes de alta classe social. Alta classe social não delega a ninguém, não dá a ninguém a condição de espírito elevado. Nunca, em momento nenhum, ter dinheiro significa uma pessoa espiritualmente elevada. Como também não ter, também não significa espírito elevado. A condição material, se você é pobre, você é rico, isso não gera nada a respeito de evolução moral. Algumas religiões classificam que as pessoas ricas são evoluídas e os pobres não. E o Espiritismo não classifica assim. O Espiritismo classifica dentro daquilo que você demonstra, aquilo que você faz, aquilo que você age. Então eu escrevi assim: a compaixão que sentimos é sinal de progresso moral. A compaixão que você tem para com o animal, para com uma criança, para com um adulto, para com um idoso, para com a vida. Compaixão. Tem um livro do Dalai Lama que chama-se Compaixão. É um livro lindo, onde ele vai trabalhar o contexto de compaixão. Não é dó. Compaixão. É muito mais bonito, muito mais profundo, vai mais a fundo da nossa alma. A dor animal é real, ela não entende da palavra para existir. Ela não depende da palavra para existir. É a experiência sensorial e emocional que o animal tem. Varia conforme a espécie, idade, ambiente e lesão. Pode ser difícil perceber, porque existem animais que escondem a dor. Ele está sentindo dor, principalmente aqueles animais silvestres, né? Não sei se a palavra está correta. Aqueles animais das florestas, das selvas. Muitos deles não exprimem a dor. Eles estão sentindo dor, mas eles não exprimem. É interessante isso. Talvez alguém lembre de um filme de um rapaz que aparece do nada, todo branco, 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 branco. Ele vem de um outro planeta e acontece todo um filme em torno dele, porque ele tem um comportamento totalmente fora da vida. E num dado momento, numa situação do filme, um cara dá um tiro num cervo e ele cai e ainda está respirando em processo de morte. E ele se revolta com aquilo, ele põe a mão no animal e põe a mão na pessoa que atirou no animal, que estava perto. E passa toda a dor do animal para a pessoa, e a pessoa se revolta, a pessoa fica brava, a pessoa grita, entendendo que aquele animal está quietinho,
está ali respirando, caminhando para o desencarne, mas está sentindo muita dor. É isso que o ser humano precisa desenvolver. O amor às criaturas, o amor à natureza, o amor a tudo. Eu lembro quando eu era criança, eu estava andando com meu pai na rua e meu pai tinha um sentido de proteção animal e vegetal muito grande. E um dia eu passei perto de um arbusto e quebrei um um pedacinho do galinho, assim, quebrei. Meu pai olhou e falou, por que você quebrou isso? Ah, pai, quebrei. Por que então você não quebra um pedaço do dedo e sai mexendo com um pedaço do dedo? Por que você quebra a árvore? Nunca mais esqueci isso. Já muitas vezes quebrei de novo. Claro, ainda estou num processo muito primitivo ainda. Ainda sou um espírito muito devedor. Mas isso é profundo. O mesmo para com a árvore. Puxa, tem pessoas que pegam uma árvore linda e pregam um prego na árvore para amarrar um benedetto de um cordão para ligar não sei o quê. Para que isso? Prega também coisas nos bichinhos. Para que isso? Sim, para desenvolver uma maldade que está intrínseca nela ainda. É isso que eu quero dizer. Precisamos desenvolver compaixão para um mundo que está à nossa volta. Kardec não reduz o animal a máquina biológica, que é o que sempre as pessoas pensaram. As pessoas judiam dos bichinhos, por exemplo, um cavalo puxando uma carroça. O cidadão lá muitas vezes não quer nem saber, ele chicoteia para o animal andar. Para ele aquilo é um ser biológico, não tem sentimento, não tem nada. Lê do engano. Aquilo é um ser, que se você tirar ele dali, cuidar dele, abraçar ele, cuidar dele, ele vai ser muito carinhoso. Então como é que faz? Vai tirar todo... A questão não é essa. Ele pode puxar a carroça, mas não precisa bater nele desse jeito. Veja se não tem alguma coisa errada, meu Deus. Veja se a carroça não é pesada demais para ele. Puxa você a carroça. Na questão 597 até a questão 600 do Livro dos Espíritos, aqui eu pus o resumo. Há nos animais um princípio independente da matéria. Sim, os animais têm um princípio inteligente. Tem, como exemplo, que as pessoas têm medo de falar espírito. Não, um espírito é somente o ser humano que tem. Não, o animal tem um espírito mais primitivo, sim. Esse princípio sobrevive ao corpo. Conserva individualidade, mas não possui autoconsciência humana. O cachorro, o animal, o gato, o leão, os animais, eles têm uma consciência deles, mas muito primitiva ainda. A vida inteligente ainda se encontra em estado latente. Ele tem inteligência, tem animais que você adestra ele, é um espetáculo que ele faz. Existem animais que falam, temos não só papagaio, tem vários pássaros que falam de uma forma extraordinária. Tem pássaros que têm uma inteligência dentro do limite dele, fantástico. Isso é necessário que nós respeitemos. No animal sente e o homem interpreta. No animal a dor se liga ao corpo, a sensibilidade ao instinto. No ser humano, soma-se a dor moral reflexiva. Então eu fiz uma tabelinha assim, ó. Dor humana, culpa, medo do futuro, revolta, pergunta moral, elaboração intelectual. E no animal, medo, desconforto, estresse, apego e proteção. Um animal precisa da proteção. Eu tenho um monte de cachorro, tenho 3 cachorros. Meus cachorros, quando sentem dor, eles correm para a gente, pedindo suporte, pedindo apoio. Minha cachorra, eu estou aqui na minha mesa de trabalho, qualquer coisa que ela veio derrotar, enfim, embaixo da minha mesa aqui, que é a proteção dela. Então é importante que a gente tenha essa visão. Sabe, há 3 níveis de dor. A dor física existe no animal e pode ser intensa, envolve corpo, lesão, enfermidade e sistema nervoso. A dor emocional, medo, saudade, estresse, apego, abandono, insegurança também aparece no animal e aparece na gente. Como você acha que um animal se comporta quando o dono solta ele numa estrada? Ele ama aquele dono, ele vai correr atrás do carro, claro que não vai alcançar. Ele vai desistir, vai continuar a vidinha dele, até que uma alma boa o leve para casa, ou ele acaba desencarnando num atropelamento. É muito duro isso.
Mas por quê? Nós estamos num processo, o planeta é um planeta primitivo. Não adianta você falar para mim, nós temos telefones de alta tecnologia, nós temos aqui, ó, um monte de computadores, nós temos... tudo isso é peanuts, como se fala em inglês, né? Tudo isso não significa absolutamente nada perto do contexto emocional, contexto espiritual, da dor, do amor, daquilo que tem valor de verdade. O resto, quando nós desencarnarmos, vai ficar tudo aqui. Esse telefone celular, esse computador, isso aqui, tudo isso aqui, com o dia que eu morrer, vai ficar tudo aqui. Essa casa, eu não vou levar nada. O carro lá na garagem, não vou levar. Esse corpo eu não vou levar. Eu vou levar os sentimentos, os amor, os perdões, o perdão, o conhecimento, a caridade que eu venho a praticar. E tem a dor moral reflexiva, própria do ser humano, consciência em si, culpa, futuro, livre-arbítrio e sentido. Aí já é mais para o ser humano. Mas tem ser humano que é terrível, mata os bichinhos, judia dos bichinhos. Sim, o ser humano ele tem uma evolução superior no sentido de que ele tem consciência de si, ele tem reflexões que nosso animalzinho não tem. Ele tem uma série de contextos mais profundos, mas como ele tem livre-arbítrio, ele manifesta a sua brutalidade. E aí ele tem que corrigir isso. Princípio inteligente em evolução. A visão espírita propõe continuidade, finalidade e progresso, não sofrimento inútil. O animal não é uma coisa, há individualidade e sensibilidade. A consciência ainda não é moralmente humana, a consciência dele é mais primitiva. A evolução prossegue sob leis naturais e assistência espiritual. Todos os animais estão sob assistência espiritual. Os animais da selva, os animais de tudo quanto é lugar. Nada no planeta está jogado. Mas tem tanta gente ruim no planeta. Sim, eles estão semeando. A espiritualidade está buzinando no ouvidinho. E é como buzina no teu ouvido e no meu, para que a gente faça a coisa certa. Para que a gente não aponte o erro do outro quando tem três apontando os nossos erros. Não. O que a espiritualidade faz é nos aconselhar, mas elas estão olhando para os animais. Agora, é evidente que o mundo físico depende do mundo físico. E o sofrimento animal acaba gerando para eles progresso, aprendizado. Infelizmente, de um jeito muito ruim. O animal sofre, mas não paga culpa no sentido humano. A dor do animal pode vir de uma condição de vida material, enfermidade, limitações orgânicas. Luta pela conservação, ignorância ou crueldade humana, que é o mais importante. De todos esses, o que mais terrível é a ignorância e a crueldade humana. Condição de vida material, os animais não estão preocupados se está tudo lindo, maravilhoso, sabe? Se ele quer ter o cantinho dele, ele quer ter a comida dele, ter um amor de um tutor. Estou falando de um caso do cachorro, do gato, mas os animais na floresta, eles querem ter o cantinho deles lá para a sua cria e tudo mais. A enfermidade acontece comigo, acontece com você, acontece com o animal. E quem pode vai cuidar. Se não tiver cuidado, ele vai desencarnar e vai ter uma nova vida. Ele vai lutar pela conservação, como você também luta e eu também luto pela conservação. E ele pode ter sucesso ou não. O animal sofre no corpo e na sensibilidade. O homem sofre também na consciência. A águia e a lebre. Eu pus essa chamada aqui, porque a águia, quando ela vê uma lebre na mata, ela dá aquele voo, cata a lebre e começa a comer a lebre viva. Para quem não sabe, é uma coisa terrível. Para nós é terrível. A águia não faz isso porque ela é do mal, que ela é do demônio, bobagens que as pessoas colocam. Ela faz isso porque é a condição dela. A lebre, ela tentou fugir. Algumas conseguiram, outras não. E vão desencarnar. Vai haver um sofrimento ao longo de um tempo até que ela desencarna. Então, o instante isolado parece duro e perturbador. Sim, a dor da lebre não é boa em si. A águia age por instinto de conservação, não por maldade moral. A pergunta exige prudência.
e não resposta simplista. A resposta para uma situação dessa não tem um contexto simples. É a lei do mais forte que rege um planeta pobre como o nosso. Pobre? Nosso planeta ainda é pobre, moralmente falando. Ainda no planeta Terra existem pessoas que acham que pela condição financeira dela ela é melhor que o outro, pela roupa que ela veste, pela profissão que ela tem. Eu sou professor, eu vejo muitas vezes professores nariz empinado, porque ele tem um título, ele se acha melhor que... Não são todos, claro que não, tenho vários amigos que são doutores e pós-doutores e são gente muito humilde, mas tem aquelas pessoas... Então as pessoas se acham a melhor bolacha do pacote. Isso é um sério problema. É um sério problema. Porque não vai existir... Eu vou explicar assim. Um planeta primitivo como o nosso ainda, expiações e provas, tudo gera no mesmo nível de energia. Quando nós começamos a adentrar um planeta mais evoluído, muitas dessas coisas vão deixar de existir. Guerras, sofrimentos... Sim, as pessoas vão continuar tendo lágrimas nos seus olhos, ainda vão ter dores, mas não no nível que tem hoje. É demais, é demais. Por uma ofensa na sua dignidade, cria-se guerras, morrem-se milhares de pessoas. E está tudo certo. Não se trata de crueldade divina, mas de uma ordem material ainda em desenvolvimento. Eu achei essa frase importante colocar aqui. Não se trata de crueldade divina, mas de uma ordem material ainda em desenvolvimento. Nascimento, entrada na experiência material, alimentação, defesa e sobrevivência na conservação. Aí vem a morte, fim de uma ordem orgânica, e a renovação, continuidade da vida e progresso. É um ciclo que não para nunca. Aquilo que nós chamamos de destruição participa de ciclos de regeneração. A medida moral é diferente. O instinto animal não equivale à responsabilidade humana. Tá? O instinto animal é uma coisa objetiva. Ele tenta se proteger, ele tenta reproduzir. Ponto, acabou. Nenhum animal vai matar outro animal por maldade. Ele vai, porque ele se sente ameaçado, então ele vai atacar o outro animal. É uma coisa bruta, sim, é um negócio bastante bruto, mas é uma realidade ainda desse mundo. Então você tem o que nós chamaríamos de animais superiores, como o golfinho, como o macaco, como o cachorro, o gato, o cavalo. São animais superiores. Animais mais primitivos, mais brutos, como um rinoceronte e outros bichos que são um pouco mais violentos. Não dá para você sair fazendo carinho no hipopótamo que ele vai te atacar brabo. Então, para vocês terem uma noção, o golfinho é tão evoluído dentro do seu nível de evolução que até onde eu sei, é o único animal que faz sexo por prazer, além do homem. Todos os animais fazem sexo porque a fêmea tem um nome que fala que me foge agora, e ela atrai ele pelo faro, e ele vai ter lá a cópula, mas não passou aquilo, acabou, não quer mais nada. Diferente do golfinho, o golfinho é danado, o golfinho. ele faz sexo por prazer também. O animal age por necessidade de sobrevivência, não possui maldade moral no sentido humano, não destrói por vaidade ou sadismo. O animal não faz nada disso. Vocês já viram cachorro de carroceiro? O carroceiro mora na carroça. O animal, o cachorrinho, mora junto com ele. Eu já vi vários carroceiros andando pela rua com 3, 4 cachorros em cima da carroça. O cachorro nem anda na rua, ele anda. E estão gordinhos os cachorros. Ele arruma dinheiro, ele compra comida para ele, compra para os cachorros também. Porque os cachorros é a proteção dele. À noite, quando ele está dormindo, os cachorros estão dormindo com ele e estão protegendo ele. Se chegar alguém perto, os cachorros começam a latir e ele acorda e se protege dentro das possibilidades contra a maldade humana. Por quê? Porque é só a maldade humana que vai atacar uma pessoa de rua. Ninguém ataca uma pessoa de rua se não for uma pessoa maldosa. Desculpa, eu sou espírita, mas há espíritos ainda muito primitivos aqui no planeta.
A espiritualidade está dando chance para todos, porque a transformação planetária começou. Então nós temos tanto espíritos maravilhosos que doam sua vida pelo próximo, pelo próximo, tanto animal como ser humano, mas tem aquelas pessoas que têm um prazer mórbido em destruir, em fazer mal. O ser humano tem consciência, escolhe responsabilidade, responde pela crueldade, abandono e violência inútil. Porque tem violência útil? Colocar um cavalo para puxar uma carroça é uma necessidade humana, muitas vezes, é uma violência, claro que acaba sendo útil. A matança dos bichos para alimentação. A humanidade ainda precisa da carne. Eu não tenho capacidade de falar qual é a solução. Vamos parar de matar os bois? E onde você vai colocar tanto boi? Talvez se um dia parar, não, vamos impedir que nasça boi. E vai consumindo até acabar com os bois, a partir daí vamos ter uma outra forma de alimentação? Tudo bem. Não sei, eu não tenho explicação ainda para como que vai alimentar a humanidade sem a carne. A carne faz parte ainda. Ela é um contexto. Mas eu não como mais carne. Que bom. Desde que você se alimente corretamente para ter todos os nutrientes necessários para o seu corpo, perfeito. Então o ser humano pode reduzir a dor onde ela puder ser aliviada. Criação está em processo, a Terra não se apresenta como um mundo perfeito, mas como um campo de evolução. A dureza da natureza não prova um Deus cruel. Mostra um mundo ainda inferior, regido por necessidades biológicas. O progresso espiritual abre caminho para a misericórdia. O sofrimento não é explicado como castigo normal, de forma alguma. O sofrimento é uma geração que acontece em função da forma de nós agirmos. É um contexto que acontece dentro da nossa pouca evolução. Nossa responsabilidade. Quanto a mais consciência moral, maior dever de compaixão. Cuidar, tratar a dor, não abandonar, evitar crueldade e violência, educar sentimentos e hábitos. Isso é fundamental. Isso mostra seres superiores. Mostra dignidade humana. Vai ter um jogo de futebol. Vai ter uma festa, tipo 25 de dezembro, 1º de janeiro, carnaval, sei lá o quê. E as pessoas soltam uns fogos de artifícios. Pois é. Nesse ponto não é só o animal. A criança autista, idosos. Quanta criança que quando começa a explodir essas bombas, elas entram em colapso, as crianças ficam completamente fora de si. Há passarinhos que morrem, há animais que entram em convulsão. Meu Deus, quando é que o ser humano vai aprender que não precisa de bombas para ficar feliz? Felicidade não é barulho. Parece que uma parte da sociedade entende que se ela não fizer barulho, ela não é feliz. Ela vai fazer um churrasco. Então ela põe aquela música extremamente alta, de gosto duvidoso. E ela acha que isso é felicidade. Há um processo de evolução, de encontrar um equilíbrio para que seja respeitado o nosso entorno. Uma frase para guardar. Olha lá. O animal sente e sofre. O homem sente, sofre e dá significado moral ao sofrimento. Por isso a dor animal pede proteção. A dor humana pede também educação de consciência. Muito legal, né? E nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo, da lei da força e da misericórdia. O animal é real e merece respeito. A natureza ainda traz mecanismos duros de sobrevivência. O ser humano, por consciência moral, deve aliviar a dor onde ele puder. O homem tem essa condição. A compaixão é o caminho da evolução espiritual. Vamos refletir sobre isso, pessoal? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa.